Oi pessoal, boa tarde. Olha só, vocês já estão olhando em volta aqui, já imaginam onde eu tô, não é? Nós estamos num mercado, na parte de hortifruti. Como vocês podem ver, a gente tem de tudo um pouco. Aqui a gente tem banana, tem maracujá, tem fruta, tem legume. E isso é normal a gente encontrar, geralmente no mercado, na feira, durante todo o ano. Parece uma boa notícia, não parece? Poxa, posso ir a qualquer hora do ano que eu encontro tudo que eu quiser, na feira, no mercado? Mas tem uma parte boa e uma parte ruim, como várias coisas na vida. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai tentar explicar para você o que é legal a gente comprar, o que isso faz bem para a nossa saúde e principalmente para o nosso bolso. Por isso eu conto com uma ajuda muito legal hoje. Ana, vem cá. A Ana Paula é nutricionista, prazer. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Eu tô falando para as pessoas de casa que a gente está aqui num lugar onde a gente encontra uma variedade de fruta, legume, verdura. Isso é muito legal porque enche o olho, ainda mais quando a gente está com fome. Mas que, como tudo na vida, tudo tem um lado bom e o ruim, né? Então, quando a gente vê tudo isso, a gente tem que saber exatamente o que a gente precisa levar e o que é saudável. Também faz parte de economia no bolso? Existe essa coisa assim, Ana? Sim, sem dúvida. Acho que fundamental quando você for à feira, for ao mercado, é sempre fazer uma listinha de compras, né? Até para não haver desperdício. Então, de repente, comprar uma quantidade muito grande que não vai conseguir consumir. Fazer um planejamento das receitas que você quer fazer ao longo da semana e, com certeza, nessa questão econômica, priorizar os alimentos que estão na safra, né? Os alimentos que são da época. Porque acabam que o valor econômico deles acaba reduzindo e a gente consegue melhorar o custo-benefício. Se a gente passar, por exemplo, semana ou um mês sem, vamos supor, a carne, isso tem algum problema? Como é que a gente substitui isso? Hoje em dia é muito tranquilo, né, da gente fazer essa substituição da proteína animal por proteínas vegetais. Então dá para a gente fazer esse revés durante a semana. Então se é uma família que gosta bastante de consumir a carne, não precisa reduzir, tirar totalmente da semana, principalmente, né, em uma época que subiu aí um pouquinho o valor da carne, mas ela pode uma ou duas vezes na semana colocar fontes de proteínas vegetais, que são especialmente o grupo das leguminosas. Então grão de bico, feijão, lentilha, fava. Então são alimentos que a gente consegue fazer esse contrabalanço da proteína. Então acaba sendo uma opção interessante. Antes da gente começar a nossa feira de hoje, eu vou pedir para você explicar alguma coisa para a gente sobre os produtos orgânicos, porque você falou, né, que se eles não estão na safra, mas eles são produtos orgânicos, ele tem uma melhor qualidade, tem mais nutriente. Vamos dar uma olhadinha neles? Perfeito. Vamos lá. Ana, o que são produtos orgânicos? Bom, os produtos orgânicos, eles são livres de agrotóxicos e pesticidas, tanto no plantio quanto o solo do alimento. Então, desde o início da sua produção, ele é livre, né, desses contaminantes. O excesso desses agrotóxicos não são interessantes para a nossa saúde, eles funcionam como os disruptores endócrinos, então atrapalham o funcionamento da nossa tireoide, induzem processos de intoxicação, então a longo prazo promovem algumas alterações que não são legais. Então sempre que a gente puder fazer a opção por alimentos orgânicos, eles são bem-vindos. É claro que hoje em dia, né, os orgânicos eles ainda têm um custo um pouquinho mais elevado, mas uma maneira da gente ser favorecido com isso é priorizar os alimentos orgânicos que estão na lista dos que têm mais agrotóxicos. Então, priorizar o consumo das folhas, das frutas e dos legumes que você vai consumir com a casca, vale mais a pena que eles sejam orgânicos. E como que a gente identifica esse produto? Isso é super legal e é bem fácil. Quando você vier ao mercado ou à feira e ele estiver embaladinho, ele sempre vai estar com o selo de orgânicos do Brasil, que é esse selo aqui. Quando você for à feira, que não vai estar um produto embalado e etiquetado, o feirante ele tem esse controle através de um laudo que garante que aquele alimento é orgânico. Então é só você pedir, eles têm lá disponível, é bem tranquilo. Uma forma da gente economizar também em casa, que muita gente tem feito, é a própria hortinha, não é? A gente também consegue várias coisas da nossa própria hortinha. Exatamente. Mesmo que você viva num apartamento, num ambiente um pouquinho mais pequenininho, é super possível. Principalmente a parte de temperos e especiarias, né? Então, manjericão, cebolinha, salsinha, tudo isso em pequenos vasos a gente consegue. Tomatinho cereja, cenoura, todos eles até na água a gente consegue manter. Então, é uma opção bem legal para ter ali uma mini hortinha em casa, né? E essa coisa do tempero, hoje as pessoas têm usado também muito nos sucos, né?
suco de manjericão, suco, né, de, sei lá, erva cidreira, que é uma coisa que a gente não usava muito antes, né? Isso é positivo, isso é bom. Extremamente legal, né, de estar sendo incluído, utilizado de uma outra forma na alimentação. Todas essas especiarias e essas ervas são riquíssimas em fitoquímicos que favorecem a prevenção de doenças, melhoram imunidade, digestão. Então, tanto pode fazer na forma de chás, a gente pode fazer azeites aromatizados. Então, por exemplo, pegar a garrafa de azeite, colocar ramos de alecrim, de manjericão, de alho. Então, já é uma maneira de incluir isso na alimentação. Chás também sempre são bem-vindos. Então, é sempre bem versátil na alimentação. Olha só, ótima. Economiza em casa e a gente pode usar o mesmo tempero que a gente usaria de repente só como para temperar coisas de várias formas. Né? Sim, sim, exatamente. Depois de algumas dicas, vamos às compras. E que tal começarmos pelas frutas? Vem com a gente! Frutas, o que nós temos? Olha, o mês de abril é um mês bem variado de frutas, especialmente as que são mais comuns para os brasileiros, né? Então a banana, eu sei que é uma fruta muito comum na casa da maior parte das pessoas, então até para os pacientes, a fruta número 1 é sempre a banana. E aí uma dica legal é porque até quando a gente olha aqui na bancada tem uma infinidade de tipos. E aí cada mês, né, cada época tem uma banana específica que vai estar mais em conta porque é a época da safra. Então agora, entre mês de abril e começo de maio, a banana que está na época é a banana maçã. Então vale a pena a pessoa às vezes, gosta muito de banana prata, por exemplo. Vale a pena fazer uma troca pela banana maçã para poder economizar aí um pouquinho. O que a gente pode usar a banana em casa, por exemplo? E a banana é extremamente versátil, né? Então você pode consumir no café da manhã, com canela, com farelo de aveia, com iogurte. Dá para fazer panqueca com ovo. Pode levar entre lanches intermediários, que é uma fruta extremamente prática, que não estraga às vezes de deixar na bolsa, na gaveta do trabalho, né? Só descascar e tá prontinha para comer. Uma coisa que a gente fala, que eu acho que é legal a gente falar também, se as pessoas fazem compras semanais, né, a gente sabe que fruta tem um tempo de validade. Não é legal comprar demais nada, né? Exatamente. É sempre ponderar quantas pessoas tem na família, o que vai fazer, se de fato vai conseguir aproveitar. Mas uma dica muito legal é, se tá vendo que a banana já tá ficando um pouquinho escurecida, né, tá vendo que vai perder, não vai conseguir consumir tudo, descasca as bananas, coloca em pequenos potinhos e congela. A banana congelada não perde as propriedades e ela fica com a mesma textura depois para consumir. Então ela é legal depois para você bater numa vitamina, para você comer com um iogurte. Ela até mesmo um pouquinho congelada, ela fica bem saborosa. Então é uma maneira de não perder, né, e aproveitar mais ainda os nutrientes. Boa dica, num potinho qualquer. Não preciso pensar muito na hora de colocar no freezer. Não. O mais importante é congelar ela sem a casca. Boa ideia. O que mais que a gente tem para essa estação? Nós temos também o abacate, que é uma fruta da estação, que vale muito a pena de ser inserida dentro da nossa rotina. O abacate por muito tempo foi tido como vilão, né, por conta do seu alto teor de gorduras, mas é uma gordura extremamente saudável, né? É uma gordura do tipo monoinsaturada, que favorece a reduzir o colesterol. Além disso, o abacate é uma das melhores fontes de potássio, então reduz bastante os níveis de pressão arterial. Então, para quem é hipertenso, para quem sofre com a pressão alta, consumir o abacate é bem-vindo, mas tem que ser sem açúcar. Pode bater com leite, pode bater com água, e aí fica uma vitamina super gostosa. Maravilha. O que mais de fruta que a gente tem dessa A estação? gente também tem o kiwi, né? O kiwi ele é uma fruta com baixíssimo índice glicêmico, então é uma das frutas que tem menor teor de frutose, que também é super bem-vinda para levar para os lanches intermediários, principalmente para quem está num processo de emagrecimento. Agora, na safra, nós também temos a pera. Então, a pera também é uma fruta extremamente versátil. Às vezes, as pessoas ficam muito ali na banana e na maçã. Então, vamos fugir um pouquinho para a pera, né? Variar mais um pouquinho. O próximo passo é dar aquela espiada nos legumes. Chegamos. E aí, o que a gente pode colocar no nosso saquinho de supermercado? Na parte dos legumes tem várias coisas que estão na época agora no mês de abril também. Então a abobrinha, a berinjela, a própria abóbora, a batata doce. Então são legumes também que são bem versáteis, né? Então dá pra gente fazer em forma de sopas, creme de legumes, assados, refogadinhos. Então também dá pra gente variar bastante. O legal do legume, e a gente sabe, tá começando o outono, ainda tá meio quente, às vezes fica meio frio, aquela coisa, mas dá pra gente abusar nas sopas, né? Exatamente. Para se tornar uma sopa saudável, eu sempre gosto da gente lembrar de uma base.
Então, escolher uma base que seja de raiz, então, ou batata, ou mandioca, ou mandioquinha, né? Aquela batata baroa. Escolher um tipo, daí escolher mais 2 tipos de legumes para enriquecer bem. Então, brócolis, abobrinha, couve-flor, chuchu e pensar num tipo de folha refogada. Então, couve ou espinafre ou repolho, e aí a gente já tem uma sopa completa. Para não se tornar uma sopa muito calórica, eu sugiro não abusar dos pãezinhos, que eu sei que muita gente gosta de molhar um pãozinho na sopa. O queijinho. E o queijinho, exatamente. O queijinho a gente até libera, mas com moderação, não tem problema. Agora a gente vai seguir para uma parte que a gente chama de vilão da economia. Acho que você já deve adivinhar qual é. A gente está indo lá. Nós estamos falando do tomate. Pois é, o tomate vira e mexe, né? Ele acaba dando uma valorizada. E aí o que a gente pode fazer? Geralmente a gente fala substituir o tomate. Difícil? É difícil porque também é uma questão muito particular de sabor, né? Então é difícil a gente trocar o tomate por algum outro legume por questão de sabor mesmo. Em relação às propriedades, tem vários outros alimentos que suprem isso. Mas pensando em questão econômica, vale mais a pena trocar o tipo de tomate, né? Então, às vezes o tomate cereja está um pouquinho mais alto, trocar pelo tomate italiano, pelo tomate salada, isso daí já é uma maneira da gente acabar economizando, né? E toda vez que temos um alimento que acaba subindo um pouquinho de valor, é uma oportunidade para você experimentar um legume diferente, que às vezes você não tem o hábito de consumir, né? Então, às vezes a gente vem toda semana no mercado, na feira, e sempre compra os mesmos alimentos. Então, sempre buscar colocar um ou outro legume que você não tem tanto hábito de consumir, para realmente estimular a apreciar novos sabores, né? Como as frutas que a gente falou de congelar. A gente também pode fazer isso com os legumes? Os legumes acabam sendo mais interessantes depois de cozidos. Então, por exemplo, congelar o tomate assim, ele não vai ficar com uma consistência muito legal. Se for no caso para refogar posteriormente, então, por exemplo, em casa como que eu faço? Compro vários tipos de pimentão, corto eles pequenininhos e deixo ele congelado para depois refogar no meio de alguma outra coisa. E nunca congelar a peça inteira ou depois de refogado ele já fica legal. O exemplo que a gente deu das sopas também é uma maneira bem interessante. Então, cozinhar uma grande quantidade para a semana e depois congelar também é super bem-vindo. Muito bom. Então, agora falta o que? As verduras. Exatamente, vamos lá para as verduras. Já estava pensando que a gente ia esquecer das folhas, não é? Olha a verdura aí, gente! Chegamos nas verduras. E aí? São essenciais de serem incluídas na alimentação. Eu sei que muita gente tem dificuldade, às vezes, de consumir as folhas cruas, mas elas são essenciais para a nossa saúde. Elas têm um alto teor de fibras e também conteúdo de enzimas digestivas. Então, quem frequentemente sente azia, má digestão, estufamento, tá precisando comer mais as folhas cruas, tá? Bom, os da época a gente pode destacar a catalônia, que é uma verdura que muitas pessoas às vezes não têm o consumo, acham um pouquinho exótico, mas ela é bem amarguinha e aí misturado com alface, que também está na época, dá um sabor diferente, então promove uma maior variedade na salada, né? Promove uma salada mais completa. Outro alimento que também está na época é o alho poró. Então o alho poró é super saboroso, então para refogar no lugar do alho comum, dá um sabor totalmente diferente na comida, além de ter as propriedades benéficas. Ele é muito interessante para essa parte de imunidade, então agora que já está começando a entrar um pouquinho frio, vale bastante a pena incluir na alimentação. Olha só, quanta dica a gente tem. A gente já sabe mais ou menos as frutas, as verduras, os legumes da época. E pensando em bolso, que a gente sempre pensa em bolso, legal é a gente sempre fazer aquela pesquisa, né? Então, se a gente está, por exemplo, numa feira, a gente vai em várias barraquinhas, dá uma olhada, ver se é legal ou não. No mercado é o mesmo esquema, tá caro essa semana, na outra pode estar mais barato, né? Por aí. Exatamente. Sempre vale a pena dar uma pesquisada. Saia de casa com um planejamento das suas compras. Se a gente chegar no mercado perdido, a gente perde tempo, compra coisa desnecessária, esquece o que é importante, né? Então, meio que por aí. Com certeza. E uma outra economia, que é que você falou bem no comecinho, eu vou pedir para você falar de novo para as pessoas, é em relação à saúde. Se a gente se alimenta bem, né? Se a gente tem essa preocupação de cuidar da saúde, comer bons alimentos, a gente dificilmente vai gastar com remédios, né? Sem dúvida. O maior investimento que você pode fazer é na sua saúde. Então, pensando nisso, não economize em trazer variedade de frutas, verduras e legumes para dentro da sua mesa, porque com certeza lá para frente o seu organismo vai agradecer.